Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui dos bastidores. E no vídeo de hoje irei citar as curiosidades de um clássico dos anos 90, na qual vimos um dos primeiros filmes em que Johnny Depp estreou no personagem chamado Edward, com a direção de um mais novo amigo, Tim Burton, em Edward Mãos de Tesoura. Those are your... I think you should just come home with me. Joyce, I just saw this strange guy driving with Peg. Did you get a good look at it? Hi! Scissors. Whoa, heck of a handshake you got there, Ed. Kim, this is Edward who's gonna live with us. E antes de começar mais um vídeo, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo ultimamente no canal aqui, fortalecendo e fazendo com que evoluímos a cada dia com conteúdo e novas curiosidades. Então, se você é novo no canal, se inscreva e deixe seu gostei aqui embaixo no fim do vídeo. E vamos direto para o vídeo de hoje. Para relembrarmos o clássico dirigido por Timothy William Burton, mais conhecido como Tim Burton, de 1990, com o roteiro e história escrito pelo mesmo, temos de relembrar o que fala o filme, pois foi idealizado no início que seria um musical, mas acabaram mudando de ideia e ficou um filme mais com um tom gótico, poético, inspirado em clássicos contos antigos, para que se assemelhasse com a sua personalidade e ideias, na qual mostra que em um castelo no alto de uma colina vive a maior criação do inventor, chamado Edward, uma pessoa quase completa. Quase completa porque seu criador morreu antes que pudesse terminar as mãos de Edward, e em vez disso, ele é deixado com tesouras no lugar desses membros, e desde então, ele vive sozinho até que uma senhora chamada Peg descobre ele e o leva para sua casa. E no início, todo mundo recebe muito bem, mas logo as coisas começam a mudar e ficam complicadas. E aí começa todo o desenrolar, que vimos durante todo o filme. E aqui que começamos a comentar as curiosidades, assim como o filme que na época que ia ser lançado, ele foi considerado como um filme básico para um certo tipo de público mais culto, no sentido culto mesmo. E nesse estilo, o mais ideal seria lançar para um público menor, com o risco de ter pouca bilheteria e um fracasso. E por causa disso foi lançado em poucas salas de cinema, porém, o que não esperava é o surpreendente sucesso nessas pequenas salas, e um público muito maior que foi assistir o filme, fazendo com que tivesse de lançar para um público maior e em mais salas de cinemas possíveis, tendo resultado que também não esperavam, um sucesso de bilheteria. E hoje em dia esse filme poderia chamar muita atenção pelas pessoas de peso no nome, assim como Tim Burton e Johnny Depp, mas naquele tempo ambos ainda não eram tão conhecidos assim, então tudo era um mundo novo e o filme em si não teve tanto destaque assim pela participação de Edward, pois ele era um homem de poucas palavras, literalmente falando, pois durante as quase 2 horas de filme, o personagem disse algo em torno de 169, 170 palavras. Exatamente, menos de 200 palavras para um filme onde temos Johnny Depp como personagem principal, que sempre marca com suas falas e atuações perante seus filmes atualmente. Imagine agora esse personagem interpretado por ainda o não famoso Johnny Depp, agora imagine esse personagem sendo feito por outro ator. Pois foram cogitados além de Johnny Depp, alguns atores como Tom Cruise, Jim Carrey, Robert Downey Jr. e até mesmo o rei do pop, Michael Jackson, mas que talvez poderia não ter dado tão certo assim, ou será que seria tão bom assim quanto o ator que vemos até hoje? E uma outra curiosidade é que assim que Michael Jackson ficou sabendo que não ficaria com o papel, já que ele tinha um grande interesse, ele pelo menos comprou as mãos de tesoura usadas no filme após as realizações das filmagens e lançamento, claro, e que mais tarde foi vendido em um leilão beneficente realizado pelo próprio cantor. E já que estou falando sobre troca de atores, podemos falar da garota que fez Edward ter uma pequena queda durante o filme, a personagem Kim, que ficou por conta de Winona Ryder, mas poderia ter ficado por conta de outra atriz chamada Drew Barrymore. Mas, como Winona já tinha trabalhado com o diretor em outro filme, e além disso era namorada de Johnny Depp na época, teve um pedido do próprio namorado e influência para poder ficar com o papel também. E o diretor aceitou que ela fizesse o filme, e ela fez muito bem o papel. Inclusive, chegou a ficar noiva do galã algum tempo depois. E após a escolha de quem faria o papel, precisavam achar algum visual para Edward. E Tim Burton se inspirou em um clássico filme alemão expressionista de 1920, muito bem visto pelo cinema mudo, que era em O Gabinete do Dr. Caligari, um sonâmbulo imortal que tinha toda essa aparência mais escura, e que acabou combinando com o estilo de personagem que Tim Burton procurava.
E em questão de tratamento, maquiagem e preparação do personagem, muita gente deve ter pensado que as maiores dificuldades seriam por conta das mãos de tesoura, pela inúmera quantidade de coisas simples a fazer que ficariam quase impossíveis. Mas o problema maior era do calor que fazia naquela época, que era mais ou menos de 30 graus pra cima, junto no material de couro da sua roupa. Tanto que Johnny Depp acabou entrando em colapso mesmo em algumas cenas durante o filme, e passando mal por causa disso. Então a dedicação que Johnny Depp tinha de fazer para interpretar era grande e bem cansativa a ele. Why would someone want to subject themselves to the kind of makeup that this must have required? The leather suit, the buckles, the hair, the hands. In 110-degree heat on some days in Florida, I understand. Lots of bugs. This does not sound like a fun time to me. Lots of love bugs around. Just goes along with the territory, you know. I'm lucky. I feel like the suit, the makeup, the hands, everything being bound up like that, and sort of restricted in a lot of ways, helped me to find what I ultimately found, which was the character. You're not shooting from morning till night when you're on the set of a movie. Were there everyday activities that were impaired by having these hands on? You couldn't very well take them off and put them back on. A lot of people really helped me out a lot, but most difficult was going to the bathroom. That was the when you had to go to the bathroom. It's the first time I'd ever had to ask for help to go to the bathroom. So. And the last, you hope. And the last. E como eu disse, o calor naquela região e época era muito elevado, então temos mais uma curiosidade. Ele não era gravado em estúdio não, e sim em um bairro verdadeiro, e onde a história se passa, para ser mais exato, está localizado na Flórida. Junto do fato que, para serem realizadas as filmagens, algumas das casas foram pintadas, e os moradores acabaram hospedados em um hotel, durante o período de filmagens. E vocês podem ver como eram as casas antigamente, usadas na época do filme, e como elas estão 25 anos depois, atualmente. Tirando a montanha, claro, que era feita por computação gráfica. E além disso, assim como vemos nas maioria dos filmes de Tim Burton atualmente, a maioria possui suas singularidades e elementos que percebemos ser exatamente das ideias dele. E podemos notar inclusive citando sobre a vizinhança, pois o modo que Burton retratava nos filmes era realmente sobre a satirização da sociedade, fazendo referência de como as pessoas tendem a fazer tudo para não mostrar seus defeitos, que possuem tal riqueza e objeto, tentam fazer parecer que levam vidas perfeitas e que são sempre melhores que os outros. E você mesmo pode perceber que os estilos encontrados nos filmes, todas as casas são iguais, as gramas e tudo corretamente, mostrando também que o tipo de pessoas que elas tendem a ser para serem aceitas na sociedade, sempre estarem dentro dos padrões, coisas que realmente não retratava só o passado não. Podemos ver até mesmo hoje em dia nas redes sociais e pelos estilos de vida que as pessoas querem passar para você, atitudes e como as pessoas querem ser vistas e aceitas em tal grupo. E para terminarmos, tenho de citar sobre o convite que Tim Burton fez a um vocalista que ele era muito fã na época na banda também, para a trilha sonora que usaria em seu filme, que foi recusado. Esse vocalista se chama Robert Smith, da banda The Cure, e o motivo dele ter recusado foi de nunca ter ouvido falar do diretor e também de estar ocupado gravando mais um dos seus discos com sua banda. Pois Burton era um fã do vocalista, como eu disse, e tanto que veio dele a inspiração para o personagem de Edward no visual, além das composições usadas em seus filmes. Infelizmente, para esse filme não rolou. Então foi chamado outro, Danny Elfman, que já havia trabalhado com Burton em outras produções, que aceitou o convite e passou a acompanhar o diretor na produção e a produzir as trilhas sonoras compostas para o filme. E se você achava que Johnny e Burton iriam parar de trabalhar junto, você acaba se enganando, pois esse filme foi mais um para a coleção de produções e para a amizade entre eles, pois além desse filme foram mais de 7 ou 8 filmes unidos desde os bastidores, e provável ainda que continuem mais e mais a cada ano. E por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado. Sugestões, críticas, comentários, deixe aqui embaixo para uma parte 2. Não esqueça de fortalecer o canal se inscrevendo, deixe seu comentário aqui embaixo. Nos vemos na próxima e até mais.